Fala, turma, tudo bem? Eu queria falar hoje, não sei se a palavra certa seria teoria, não sei se a palavra certa seria metodologia, mas eu tenho uma ideia. Uma ideia que eu acho que ela tangibiliza algumas coisas que a gente tem a nível de conflitos do nosso dia. Essa ideia é a ideia do óculos da realidade. O que seria o óculos da realidade? O óculos da realidade seria basicamente o óculos que cada pessoa tem no seu rosto, ali um óculos imaginário, né? Óculos imaginário, né? Que seria aquilo que você tem de filtro entre você e a realidade que molda a sua perspectiva. Então, assim, não é novidade eu chegar e falar aqui para vocês, olha, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Ah, sério, óbvio. É óbvio que as pessoas são, porque fulano age X, fulano age Y. Né? As pessoas elas agem de maneira diferente em situações diferentes. Mas o que faz elas agirem diferentes? A gente vai abrir ali uma extensão infinita de coisas. A gente pode falar sobre espiritualidade, a gente vai falar de alma, a gente vai falar de encarnação, a gente pode. A gente não precisa falar de espiritualidade e religião, tá? Mas a gente pode falar de teorias relacionadas ao mundo espiritual. A gente pode falar de biologia, então a própria testosterona, né? Biologicamente falando, as pessoas que, sei lá, elas fazem o uso de testosterona, elas podem ficar mais agressivas. Isso mudar a perspectiva que elas veem o mundo, elas tomam decisões diferentes, situações diferentes. A gente pode falar que talvez geneticamente no cérebro da pessoa ela tem uma configuração ali. A gente pode falar da nossa criação. A gente pode falar da nossa criação, dos nossos pais, de como eles criaram a gente, ou do que você sofreu na sua infância na escola, ou a rejeição que você teve na adolescência. Você pode falar do seu dia, né? Então eu posso até colocar um link de um vídeo bem interessante que ele passa ali por alguns desses pontos, principalmente essa parte mais física. Eu tenho que achar o link e depois eu coloco aqui na descrição. Um TED Talks. É do seu dia, né? Então, você pode ter acordado de mau humor. Você pode ter comido algo que fez muito mal para o seu corpo, de alguma forma mexeu com a sua mente. Você pode ter brigado ali com alguém da sua família, com algum amigo seu, com a pessoa que você é em um relacionamento mais próximo. Várias coisas elas vão mudar o seu óculos da realidade. Mas acredita-se que você tem digamos que um padrão um pouco mais repetitivo. Então, por exemplo, nossa, em determinadas situações eu sempre me vejo assim. Toda vez que alguém me elogia, eu vou lá e toda vez que alguém me elogia, eu vou lá e falo assim, não, eu não sou tudo isso. Ou toda vez que eu encontro uma situação de conflito, eu vou lá e me afasto. Ou toda vez que aparece uma oportunidade X ou Y, Z numa situação W, eu vou lá e fujo. Ou eu vou lá e crio uma desculpa Z, né? Então, os padrões de comportamento, eles tendem a ser um pouco mais repetitivo. Óbvio, a nível de neuroplasticidade neural, então o que seria neuroplasticidade? Vamos falar a nível só físico, não vamos falar a nível espiritual agora. A nível de neuroplasticidade neural, o seu cérebro está em constante mudança. Então o seu cérebro ele está mudando os neurônios ali, as conexões. Então conforme, por exemplo, você fuma cigarro, por exemplo, daí toda vez que você fuma, aquelas conexões do cigarro elas vão criando força e você vai ficando viciado. Né? Vai ter talvez alguma questão química ali da nicotina e como ela mexe ali nos seus neurotransmissores
por exemplo, dopamina, etc. Mas vamos falar só da neuroplasticidade, por exemplo, agora. Na neuroplasticidade, daí vai mudando ali, você vai fumando, daí quando você para de fumar, aquilo vai perdendo força, o seu comportamento vai mudando e com o tempo aquelas ligações ali do cigarro, elas vão enfraquecendo. Óbvio, se você voltar a fumar pelo histórico daquela ligação, pode ser que você vicie mais rápido uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas onde eu quero chegar com isso? Os padrões eles tendem a ser repetitivos. E você tende a crescer e você tende às vezes ter os mesmos problemas que você tinha aos 15 anos, e às vezes você tem 30, 40, 50, né? E às vezes algumas pessoas, elas vão te incomodar muito e elas vão te fazer coisas que te deixam muito irritado, e elas não vão perceber que elas estão fazendo aquilo que te deixam muito irritado, mas ao mesmo tempo elas também são assim. Elas têm esse padrão. E qual foi a melhor maneira de alguma forma, eu não tangibilizar isso, mas eu ah, trazer isso para palavras e para uma explicação que eu estou fazendo agora? A melhor forma que eu achei seria o óculos da realidade. Porque a soma de todos os fatores que você sabe e de todos os fatores que você não sabe, ou de todos os fatores que você consegue listar, que a humanidade conhece, que podem mudar a sua personalidade, todos os fatores que você não consegue listar, que a humanidade não conhece. Então, uma frase de um grande amigo meu: existem muito mais perguntas do que respostas. É a teoria do óculos da realidade, que a soma e o resultado de tudo que eu vivi está aqui no meu óculos invisível, e ele é azul esverdeado. E a soma de tudo que X, Y viveu é amarelo azulado. E todo mundo tem o seu óculos, que é essa soma, que molda a sua personalidade. E quando uma pessoa X ela olha para uma situação, ela toma uma atitude Z. E quando a pessoa A olha para outra situação, ela toma uma atitude B. Exemplo claro aqui para eu dar para vocês. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui flertar com pessoas. Então, sei lá, relacionamento, né? Vamos pegar ali o homem que ele tem uma boa capacidade de se relacionar com mulheres. Então, tipo, ele se dá bem no, no- na essência da palavra, né? Mas meio besta, mas ele se dá bem. E tem o cara que ele é frustrado, ele não consegue. Ou ele tem muito medo e não tenta. O cara que ele é extremamente confiante, que ele consegue ali conquistar as mulheres, etc., no óculos da realidade dele, ele olha a mesma situação. Então eles podem até ser amigos. Eles podem até ser amigos. E eles estão lá numa festa, ou eles estão num local, eles estão num bar, eles estão numa praia. Daí eles veem uma mulher X bonita passando. Daí o cara que ele é confiante, que ele olha a situação e fala: cara, eu vou falar com ela. Eu consigo. A realidade dele tá moldada. O óculos dele lá, vermelho, azulado, tá assim. Eu consigo. Eu vou lá, pum, decisão. Vai lá, ação. Né? Então ele pensa, acho que a terapia comportamental cognitiva fala sobre isso. E tem psicanálise, não é psicanálise. Tá, outra coisa assim, eu tenho até um livro sobre isso. Ele vai lá, pensa, pum, age. Sente, pensa, age. Uma coisa assim. O cara que tem medo, que tá bloqueado, ele vai lá, na perspectiva dele ali, do óculos da realidade dele, ele olha a mesma situação, a mesma. Eles têm olhos, assim, biologicamente, eles estão vendo a mesma coisa. Só que como eles estão interpretando baseado no óculos da realidade deles, ele vai falar: nossa, cara, eu queria falar com ela, mas ela vai me rejeitar, ela vai... Ou eu vou ser estranho, ou de alguma forma eu vou, sei lá, assediar ela, ou ela vai ficar com medo, ou ela vai... Daí ele vai criando todo um... Ou, por exemplo, eu vou ser rejeitado e meu amigo vai ver e vai me zoar. Ele vai criando toda ali a perspectiva dele. E no final do dia, turma, o que que eu quero passar aqui pra vocês, tá? Observe. Observe como você enxerga a realidade. Observe quais são as suas tomadas de decisões em situações específicas.
E tente de alguma forma entender os seus padrões. E no seu tempo, aos poucos, com metodologias que você estudar, conhecer, falar, etc., testar, psicólogo, psiquiatra, livro, vá tentando moldar para aquilo que você gostaria mais. Não acho que vai ser fácil, mas o primeiro passo é você identificar. Então observe. Observe como você vê o mundo, observe como você toma suas decisões. Entenda que isso existe. Entenda que você tem uma pré-programação que subconsciente, que na hora que você olhar você vai ter toda aquela perspectiva que está ali na sua programação mental, espiritual, daí você fala o que você quiser. Mas observe, repare, busque maneiras de tentar melhorar aquilo que você quer. Então, se você tinha um problema nível 3, você pode chegar no nível 5. Se você tinha um problema nível 5, você pode chegar no nível 7. Não, na real, um problema nível 7, você pode chegar no nível 5, então você estaria melhorando ele. Um problema nível 5, chegar no nível 3. Algumas coisas vão ser mais difíceis de melhorar, algumas coisas vão ser mais fáceis. Mas só cabe a você tentar e... Só cabe a você, né? A vida é sobre isso. Então é isso, turma. Deixa aí nos comentários. Então é o primeiro vídeo que eu falo para deixar nos comentários, mas me fala o que você achou, me fala algum exemplo. Questiona o que eu falei, tá? Questiona se eu falei alguma coisa. Fala assim, ó, isso é perspectiva. Eu vou ler, se eu concordar, eu concordo, se eu discordar, eu discordo. Tamo junto, boa semana.